Muito bem, pronto. Muito boa tarde a todos. Hoje temos a última Smart Discussion antes de férias. Também são merecidas, né? Portanto, estamos já no dia 15 de julho. Pronto, depois retomaremos as nossas questões em setembro. Antes de passar à apresentação muito rápida da sessão, só dar nota, pronto, que acho que estas coisas também têm que ser celebradas, de que hoje temos a Smart Discussion 185, portanto, desde há 4 anos e meio que andamos aqui nestas coisas das Smart Discussions. De facto, hoje é o 185 e, portanto, acho que estamos todos parabéns. Temos tido todos a capacidade de estar nestas coisas e é sempre uma resiliência muito grande. Passando então à nossa sessão. Portanto, hoje a nossa sessão vai ser com uma pessoa que já conhecemos. O Sr. Ricardo Reis dispensa qualquer tipo de apresentação. Portanto, é um dos professores de economia mais reputados da atualidade. É professor na London School of Economics. Tem um currículo académico absolutamente invejável. É consultor e special advisor de vários bancos centrais. É colunista do Expresso, todas as semanas o lemos. Mas é sobretudo uma pessoa que tem a capacidade de estar aqui connosco durante uma hora e um quarto, e transmitir-nos um pouco a sua visão daquilo que são as principais tendências dos tempos que vêm aí. Portanto, como habitualmente, vamos ter dois momentos na sessão. Portanto, o Ricardo vai-nos apresentar um PowerPoint que, como sempre, deverá ser uma coisa absolutamente fantástica sobre o tema que já foi referido. E depois temos aqui, dentro do tempo que temos disponível, uma discussão. Temos aqui pessoas muito interessantes a assistir e a participar, e teremos, obviamente, a oportunidade para discutir. Agradeço, portanto, que mantenham os alto-falantes, os microfones, como se chama, desligados, e depois, quando for da sessão, quem quiser colocar uma questão, que o faça, ou então eu próprio também sugerirei. Ricardo, muito obrigado também, e cá estamos. Muito obrigado, não, obrigado eu por este convite, por me ouvirem novamente e por toda a simpatia. Estou aqui a tentar, desculpem, e pôr os slides só para termos pelo menos algumas figuras às quais nos relacionar. Um, sim, eu espero estar coerente. É o meu primeiro dia em casa, estou na estrada há 3 semanas, comecei no Está Japão. perfeito, perfeito, está perfeito. Ainda por Comecei no cima está Japão, azul. estive em Itália, estive em Boston, então estou agora aqui em casa, mas já há 3 semanas, portanto, já não sei bem em que fuso horário que estou, porque não arranjei bem a minha vida, então estou há 3 semanas em viagem. Mas enfim, mas aqui estou em casa e com muito gosto e muito prazer por voltar à companhia deste grupo. E o que eu pensei que faria, tendo em conta o que o Jaime disse, de ser um pouco um grupo de reflexão um bocadinho mais alargado, até desta vez, até pelos convidados que tiveram nos últimos anos, fazer uma discussão de um tópico mais, se quiserem, alargado e, sobretudo, que não se aplica só a Portugal. Não vou falar muito de Portugal, vou falar da Europa. Vamos tentar ter um tópico um bocadinho mais longo. Isto no seguimento do que têm sido discussões muito intensas a nível europeu. Um, por uma série de razões, eu tenho passado bastante tempo entre Bruxelas e Frankfurt nestas discussões e que culminam, aliás, com o chamado relatório Draghi e relatório Lenza, que saem há 2 semanas, e que envolveram uma discussão bastante profunda sobre qual é o problema da Europa neste momento, que está a levar a grandes mudanças da política europeia em Berlim, em Paris e em Bruxelas. E nesse debate, Portugal fez parte dele, e ainda bem que fez, mas dentro, naturalmente, como acontece em todos os países, dentro dos nossos problemas internos, por vezes passa-nos ao lado o que são estes grandes debates europeus. E, portanto, eu achei que para esta audiência, tendo em conta o estado de verão, em vez de estarmos a falar dos problemas portugueses, ou das soluções portuguesas, ou das questões portuguesas, falar, termos aqui uma conversa um pouco sobre o futuro da Europa. E, claro, quando digo o futuro da Europa, estou a falar do futuro da economia europeia, que eu sou especialista em economia e cada macaco no seu galho, portanto, vou falar de economia durante os próximos 50 minutos. Uh, exato. Um, e aliás, já agora, estes próximos 25 minutos fazem parte de um relatório que eu próprio, no seguimento do relatório Draghi e Lenza, o Parlamento Europeu pediu um relatório a mais 6 ou 7 economistas europeus, e este é um pouco o resumo do relatório que eu escrevi para eles em termos da contribuição que eu achei importante na discussão sobre o futuro da política económica europeia. Mas vamos começar com o fato motivador, se quiser. O que eu tenho aqui nesta figura é uma medida que é o PIB real per capita na União Europeia em azul e nos Estados Unidos em vermelho, começando ambos em 2010 ao mesmo nível. Para não ficarmos distraídos com a diferença de nível, os Estados Unidos são mais ricos do que a Europa, mas percebemos só a evolução nos últimos 13 anos. E há muitas formas de fazer esta figura. Estamos a tentar capturar aqui o crescimento económico, a evolução das economias nestes 13, 14 anos já. Mas dependendo da forma como se faz, estas linhas podem estar um bocadinho mais distantes ou um bocadinho mais próximas. Mas o facto dos últimos 14 anos é que, aliás, é que em quase todos eles os Estados Unidos têm crescido mais depressa do que a Europa, ao ponto de
quando chegamos ao fim destes 13 anos, neste caso, e que os 14 vai tornar ainda maior, criou-se aqui uma distância de cerca de uns 8% do PIB, mais ou menos. Ou seja, por ano, mais ou menos, os Estados Unidos estão a crescer a 0,5% mais do que a Europa. Um, Novamente, este 0,5, em algumas medidas são 0,8 e a distância poderia ser muito maior, noutros são 0,13 e poderia ser a distância mais pequena. Eu escolhi este indicador porque é o que está um pouco no meio em termos disso. Quando olhamos para esta figura, isto tem motivado muito, nos últimos 6 meses, o debate na Europa, quando se fala de até que ponto é que devemos estar em pânico. Estamos em pânico no sentido em que estamos a ficar mais pobres em relação aos Estados Unidos, de uma forma persistente. Não é um ano, não são dois, mas começa a ser algo que é ano após ano, em média na União Europeia, estamos a ficar para trás. Ao mesmo tempo, e também para não ser exagerado, é de notar que não estou com isto a dizer que os Estados Unidos são um paraíso e enquanto que a Europa é um inferno, mas antes, até porque podemos dizer que em algumas medidas de bem-estar, quer como sejam em termos de medidas, algumas medidas de desigualdade, pobreza, mesmo qualidade de vida, a Europa continua a ser um sítio muito desejável onde viver. Mas antes, quando olhamos para uma figura como esta, em vez de pânico, o que devemos ter é sentir alguma ambição, no sentido de até que ponto é que podemos que esta nossa linha azul seja parecida com a vermelha. Porque é que, e 0,5% por ano, ao fim dos anos são estes 8%, mas ao fim de mais uma década começam a ser 15% e começam a ser 16% e começa a ser uma diferença muito grande. E, portanto, porquê é que a União Europeia nos últimos 15 anos começou a ficar para trás? Essa é a grande pergunta. Sendo que, novamente, dependendo da vossa quase que personalidade, podem escolher achar isto um enorme problema ou dizer, bem, é uma diferença pequena e eu não me importo ser um pouco mais pobre, desde que tenha o bem-estar que tenho, por exemplo, na Europa. Mas vamos tentar perceber porque é que isto é. E aqui está uma figura que vem de um cálculo de uns colegas que o que faz é decompor o crescimento na União Europeia, aliás, até na zona euro, às vezes algumas figuras são na zona euro, versus os Estados Unidos, tendo que o crescimento económico, de uma forma, digamos que direta, pode resultar ou de em termos da linha verde aqui, pormos mais pessoas em empregos. Em termos do azul, trabalharmos mais horas por pessoa em emprego. Em termos do laranja, investirmos mais, pouparmos mais, acumularmos mais capital. Ou em termos do amarelo, tornarmos mais produtivos. Ou seja, nós pomos mais máquinas, mais capital a trabalhar, mais pessoas a trabalhar, mais horas a trabalhar, ou estes fatores todos são mais produtivos. Isto é uma perspectiva de 130 anos para se ter alguma noção das tendências, embora, como eu quero me focar nestes últimos 15 anos, vou-me focar nos últimos 40 ou 50 anos. Mas eu quero começar pelo menos aqui na Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, o que temos? Entre a Segunda Guerra Mundial e 1980, o que a Europa faz a um ritmo bastante acelerado é, como vê aqui pelo verde e pelo azul, é trabalhar cada vez mais com os americanos. Nos anos 70, quando chegamos aos anos 70, os europeus trabalham, nós temos taxas de emprego maiores que os Estados Unidos e cada europeu trabalha muitas mais horas que os Estados Unidos, porque passamos 30 anos a fazer isso, a trabalhar mais pessoas. Nós, na altura, não temos tanto crescimento de produtividade na Europa, em parte porque estamos a acumular capital, a recuperar do que tinha sido a destruição da Segunda Guerra Mundial. Chegando aqui em 1980, no entanto, surge uma mudança. A partir de 1980, o verde, que estava na positiva, ou seja, zona euro mais do que a União Europeia mais que os Estados Unidos, torna-se negativo. Nós começamos a trabalhar cada vez menos pessoas, no sentido de termos reformas mais cedo, sobretudo. Sim, sobretudo é essa a grande variável. E em segundo lugar, o azul, que é que começamos a trabalhar cada vez menos horas. Começamos a ter mais semanas de férias na Europa, a ter horários de trabalho de 40 horas por semana e por aí abaixo. E a partir de aproximadamente o ano 2000, olhando aqui para o amarelo, o que vem é que a diferença em termos de crescimento da produtividade, que novamente até aqui o facto de ser grande e mais pequeno é perfeitamente normal, tem a ver com o processo de convergência, mas desde o ano 2000 começa a alargar-se, a alargar-se, a alargar-se. Portanto, porquê é que nós desde o ano 2000, 2010, tornamos sempre um pouquinho mais pobres que os americanos? Porque começamos a trabalhar menos horas. Trabalhamos também hoje em dia menos pessoas, embora isso tenha estabilizado, e somos menos produtivos. E esse fosso de produtividade é o que se está a alargar cada vez mais. Portanto, de uma forma clara, porque é que isto está a acontecer? Em parte porque nós, na Europa, em relação aos Estados Unidos, portanto, estamos aqui a falar da relação entre os dois,
estamos a trabalhar menos e, em segundo lugar, estamos a tornar-nos menos produtivos. Olhando para a frente, tendo em conta a evolução demográfica, isto vai se tornar bastante mais claro. Porque na Europa a população está a diminuir e, portanto, havendo menos pessoas, eles vão trabalhar menos. E enquanto que nos Estados Unidos está a crescer, continua a crescer a um nível bem acelerado. E porque, novamente, estes aumentos de produtividade, de tal forma é a diferença de nível e de crescimento, em princípio ela vai continuar. Mas, não só por isso, a tendência na Europa, não só nós vamos ter menos pessoas que possam trabalhar, como as pessoas que temos querem trabalhar menos. Nós temos, na Europa não há qualquer movimento que puxe, não há nenhum movimento político, no sentido que reflita a vontade da população, para termos férias mais curtas. E, aliás, se há alguma mudança na semana de trabalho, será para irmos para os 4 dias, talvez, para o qual já há algum apoio, pelo menos na população. Portanto, no que diz respeito ao trabalho, nós não vamos recuperar este atraso. E nós, tendo menos pessoas a trabalhar, vamos sempre crescer menos. Logo, isso, assumindo isso, que isso é uma preferência que nós temos, e uma preferência perfeitamente respeitável, não há nada mal em eu querer ser um pouco mais pobre que o Jaime porque quero trabalhar menos do que ele, uh, mas isso implica, no entanto, que para este fosso não aumentar, nós temos de concentrar, de facto, é na produtividade. Porque neste momento não é a falta de acumulação de capital, não e no sentido em que o verde e o azul são voluntários, são desejos da população, temos de concentrar aqui no amarelo, ou seja, na produtividade. Portanto, a grande questão é porque é que nós, nos últimos 15 anos, nos tornámos gradualmente menos produtivos que os americanos, tivemos menos crescimento da produtividade do que os americanos. E várias pessoas tentaram já responder esta pergunta, uma que salta muito à vista é o sentido em que, nestes 20 anos, os Estados Unidos, isto aqui começa em 1995, acaba em 2023, e é a taxa de investimento nos setores das tecnologias de informação, os Estados Unidos investiram muito mais do que a Europa nessas tecnologias. Há simplesmente, começando aqui, o índice começa em 2015, vejam a diferença. Os Estados Unidos pouparam 20 a 30% mais de forma acumulada nos últimos 15 anos, nós poupámos, perdão, nós investimos nas tecnologias de comunicação e de investimento. Ou seja, tendo em conta que são estas tecnologias que têm gerado muitos ganhos da produtividade, o que nós temos é os europeus a investirem bastante menos do que os americanos nisto. Quando se tenta perceber porque é que isto acontece, porque é que isto tem acontecido, e tem havido muito trabalho a tentar fazer essa investigação, mas em média nós investimos menos em computadores, em internet, em todas as tecnologias associadas do que os americanos. Novamente, não é que somos menos produtivos a usá-los, simplesmente investimos menos. E sendo essas tecnologias mais produtivas, claro que nós não estamos a usar as tecnologias mais produtivas nos últimos 15 anos. Algo que salta à vista, novamente, esta investigação, e enfim, há sempre, com certeza, muita discussão sobre ela, é que este investimento é muitas vezes associado a empresas maiores, empresas médias e grandes. Há custos fixos grandes em adotar as tecnologias de informação. E, portanto, se tens uma empresa com 10, 20 pessoas versus uma empresa com 200 ou 2.000 pessoas, há uma grande diferença em termos de se vale a pena ou não investir nestas tecnologias. São tecnologias que, os economistas vão dizer, que são tecnologias com retornos de escala crescentes. Quanto maiores és, mais consegues aproveitar do facto de poderes ter centralizado e usar um computador para centralizar todo o sistema de recursos humanos, ou todo o sistema de contabilidade, ou seja o que for. E nós na Europa temos empresas em média bastante mais pequenas que os Estados Unidos. Aqui há 20, 25 anos havia uma preocupação com o facto dos Estados Unidos criarem mais empresas do que na Europa. Isso já não é verdade hoje em dia. Por exemplo, em Portugal, o programa Empresa na Hora, que teve imenso sucesso aqui há 20 anos, mas que tem muitos primos pela Europa fora, levaram que hoje há um grande ritmo de criação de empresas. Mas não temos, continuamos a ter, quando vamos para a distribuição das empresas, a ter poucas grandes empresas em relação ao que se vê nos Estados Unidos. E não há nada de bom ou mal nisso, no sentido em que, enfim, não tem mais grandes empresas, nós temos mais pequenas e médias empresas. Mas a verdade é que, no sentido em que nós sabemos que a produtividade parece estar ligada à adoção destas tecnologias de informação e a adoção das tecnologias parece estar muito associada ao tamanho das empresas, quer seja nos Estados Unidos, quer seja em qualquer sítio, talvez parte da explicação tenha a ver com, precisamente, tendo empresas menos pequenas, não temos investido tanto nestas tecnologias. Para além disso, deixem-me só, o que é que esta tabela pode ser um bocadinho misteriosa, mas deixem-me explicar o que é que ela reflete.
Quando olhamos para a inovação, uma forma de fazer, uma forma bastante criativa, isto é feito por uns colegas meus que tiveram uma forma criativa de olhar para a inovação, foi, a ideia que eles tiveram foi olhar para os códigos de barras. Sempre que tu crias um produto novo, tens de ir a um instituto internacional que emite um código de barras para o teu produto. Toda a gente sabe o que é um código de barras, portanto, sempre se cria aquele código de barras com uma série de números que identifica o que é um sumo de laranja com um bocadinho de açúcar e uma embalagem de plástico versus outro qualquer que seja. A ideia que eles tiveram foi a seguinte: vamos olhar para onde é que são emitidos mais códigos de barra no mundo. Eles chamam isto a criação, inovação doméstica em novos produtos. E 2/3 de todos os códigos de barras no mundo, e os códigos de barras são um código de barra universal, são criados nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos criam novos produtos em um ritmo muito maior que o resto da Europa. Que o resto do mundo, incluindo a Europa. Em contrapartida, o que eles verificaram é que, olhando para as exportações, os Estados Unidos exportam muitos desses novos produtos, que a Europa importa, mas, por sua vez, a Europa importa estes produtos, e depois o que vemos é a Europa gradualmente, 10, 15 anos depois do produto ter sido inventado, o código de barras primeiro ter surgido, a Europa torna-se a grande exportadora desses produtos. Ou seja, de 10 em 10 anos, os Estados Unidos descobrem um produto, nós vemos é que tem um código de barras, o código de barras surge. Nós olhamos para os dados internacionais e o código de barras é exportado dos Estados Unidos para a Europa. E para o resto do mundo também. Ao fim de 5, 10 anos, começa a Europa a exportar esse código de barras e os Estados Unidos não. Ao fim de 10, 15 anos, os Estados Unidos desaparecem, a Europa é que exporta quase todo esse código de barras. Chegas aos 20, 25 anos do produto, há uma competição ali entre a Europa, a China e outros países. Ou seja, seguindo esta vida do código de barras, chegamos a uma imagem do que é o ciclo de vida de um produto, que é, ele é inventado nos Estados Unidos, os Estados Unidos gozam dessa inovação durante um período, nós europeus importamos, aperfeiçoamos, chegamos ao ponto de sermos melhores a fazer o produto do que os americanos, fazemos com mais qualidade, se quiserem, e ao fim de uns anos, acaba por ser a China ou a Índia que começam a produzir esse produto, porque não só usam a qualidade europeia, como começam a competir produzindo com menor custo. Ora, porque algum destes ganhos de produtividade vem com a invenção dos novos produtos, quer dizer que os Estados Unidos estão sempre na fronteira da tecnologia e nós estamos sempre a reparar, nós estamos sempre a imitar os Estados Unidos e a aperfeiçoar. O que em si, novamente, não há grande mal nisso, quer dizer, não há problema nenhum em ser o número 2 que aperfeiçoa. Os Estados Unidos inventam o relógio, nós na Europa fazemos relógios de luxo. Os Estados Unidos inventam. Uh, Enfim, já não tenho outros exemplos, mas outro exemplo qualquer, nós depois aperfeiçoamos uns anos. Não é um mau modelo económico em si, mas é um modelo que, sobretudo nos últimos 15 anos, tem levado a estarmos sempre um pouco atrás e a não conseguir aperfeiçoar. Sobretudo porque o que é que mudou nos últimos 15 anos? É que começamos a ver que os produtos são inventados nos Estados Unidos e agora a Europa está a ser espremida daquela segunda fase porque a China e o Japão começam a aperfeiçoar antes de nós lá chegarmos. Ou seja, que algum deste gap de produtividade nos 15 anos tem a ver que nós temos sido ultrapassados pelos chineses e pelos indianos. Os Estados Unidos continuam a criar, nós não conseguimos criar produtos e no aperfeiçoamento começamos a ser ultrapassados, espremidos, se quiserem, pela concorrência. Continuando na inovação, aqui, esta figura aqui à esquerda mostra as patentes, quantas patentes é que foram submetidas pela zona euro, China, Estados Unidos e Japão em setores de liderança, setores de ponta. E como vêem, há aqui um declínio, quer dos Estados Unidos, quer da zona euro, porque declínio no sentido é que isto tem de somar a 100%, com a subida da China, mas não só da China, já agora, do Japão também. Okay? Mas de facto a Europa não cria, e esta quebra aqui é maior, e já estamos neste momento, fomos ultrapassados quer pelo Japão, quer pela China, não criamos muitas patentes avançadas, ou pelo menos não tantas como os outros blocos económicos. Mas ao mesmo tempo, quando olhamos para estes setores de ponta, quer sejam os carros autónomos, a armazenagem de hidrogênio, as tecnologias de blockchain, se quiserem, visão de computadores, tratamento de genoma, o que vemos é que quando olhamos para as patentes, quem é que elas citam, quais são as inovações científicas que elas citam, as citações na patente em termos de qual foi a tecnologia de base, temos que a Europa está-se muito bem. Nós somos cerca de 30%, 20, 30%, olhando para o tamanho da economia, já para não falar também das nossas universidades e número de pessoas, damos muito bem. Em relação a 30%, em relação aos 50%, não está nada mal, e muito melhor do que a China e que o Japão. Ou seja, chegamos aqui a uma imagem da Europa que
E contribuindo aqui para a imagem que eu comecei a pintar-vos, se quiserem, aqui, ou deste retrato que eu comecei a pintar há um ou dois slides, onde na Europa nós fazemos as inovações de ciência básica fundamentais, concorrendo, ajustando para o tamanho da nossa economia, em linha com o que vemos nos Estados Unidos, mas depois, quando chega a aplicação dessas para gerar a inovação, ela acontece nos Estados Unidos, ou mesmo, como vos disse, começa a acontecer na China e no Japão. Ou mais até, vamos continuar então aqui a pintar o retrato. Nós criamos a ciência, em termos da ciência básica, das descobertas, nós fazemos na Europa. Os americanos criam os produtos, os tais códigos de barra, se quiserem, os produtos novos. Esses produtos, depois que começavam, voltavam para nós, neste momento começam cada vez mais a ir para a China e a Índia, quando elas criam novas patentes que aperfeiçoam esses produtos e a Europa começa a ser exprimida porque nem consegue aquela aplicação inicial, nem a outra. Aliás, se olharmos mesmo para os cientistas que criam estas inovações, temos este padrão que é que a Europa tem quase tantos cientistas como os Estados Unidos, mas um padrão em que alguns dos cientistas, quando chega a altura de criar uma empresa, os melhores cientistas de topo, imigram para os Estados Unidos. É extraordinário quando olhamos para alguns cientistas muito bem citados, muito respeitados, o que for. Se quiserem, podem olhar mesmo para os prémios Nobel, enfim. Essa é mesmo uma parcela muito pequena. É extraordinário quando olhamos para a nacionalidade dessas pessoas. A Europa, novamente, é cerca de um terço, 25%, 30%. Mas muitos deles trabalham nos Estados Unidos quando chega a altura de fazer as patentes importantes ou ter as grandes descobertas que se aplicam. Ou seja, há aqui uma mudança para os Estados Unidos. Mas vamos continuar nesse sentido, olhando não só, tendo olhado para as pessoas, tendo olhado para as inovações, vamos agora olhar para onde estão as empresas. Portanto, tem havido esta concentração nos unicórnios, das empresas de tecnologia que valem mais de 1.000 milhões. Enfim, tem algo de saudável olhar para elas, embora não devemos ficar demasiado obcecado com elas. Mas quando olhamos para os unicórnios e comparamos dois blocos similares, Estados Unidos e União Europeia, uh, deixem-me fazer o seguinte ponto. O primeiro ponto é um ponto que vocês já ouviram provavelmente muitas vezes. Quando olhamos para os Estados Unidos, tens muito mais unicórnios nos Estados Unidos por ano, isto soma depois a uma soma muito grande, criados nos Estados Unidos, não criados, mas que existem nos Estados Unidos do que na Europa. Um número muito maior e que leva a este gap crescente nos Estados Unidos e Europa. Os unicórnios estão nos Estados Unidos, não estão na Europa. Mas vamos olhar para quantos unicórnios hoje nos Estados Unidos, quantas empresas muito valiosas estão nos Estados Unidos, que não foram criadas originalmente nos Estados Unidos, mas foram criadas na União Europeia. E o número não é pequeno. Vou usar alguns exemplos. Spotify, muitos de vocês ouviram o Spotify, é uma empresa que foi criada na Estónia, inicialmente. Claro, em Portugal tínhamos aquele exemplo que era a Farfetch, infelizmente já não existe, ou não existe, mas criada em Portugal. Há exemplos atrás de exemplos. A Bolt é uma empresa polaca também. Enfim, não, Estónia também. Estónia também. A Bolt, Estónia também está agora nos Estados Unidos. Há um conjunto de empresas que são fundadas na Europa, mas que depois se mudam para os Estados Unidos. Reparem que nós já tínhamos uma série de cientistas de sucesso e outros que surgem na Europa e se mudavam para os Estados Unidos. Ou seja, há aqui algo que leva a que os Estados Unidos consigam captar o talento de topo, se quiserem, mas neste caso as empresas de topo. Mas, quando olhamos hoje para o ritmo de criação de empresas na Europa, eu já vos falei do ritmo de criação de empresas, agora deixem-me dizer do ritmo de criação de empresas de tecnologia de ponta. Isto talvez vos surpreenda, porque nós, enfim, todos nós não atualizamos ao conhecimento, mas aqui há uns 10 anos havia este grande facto que havia muitas startups nos Estados Unidos e não havia na Europa. Já não é verdade. Nos últimos 3 anos, na Europa, criam-se tantas startups nos Estados Unidos, aproximadamente. Falava-se muito como na Europa não havia venture capital, capital de inovação. Também não é verdade. Capital de inovação de primeira stage, primeira fase de capital de inovação, consegue-se na Europa tanto como nos Estados Unidos. A grande diferença hoje é que quando uma empresa destas chega à segunda ou terceira fase de capital, quando quer saltar, se quiserem, de 100 para 1.000 trabalhadores, quando já tem um negócio e agora precisa de atrair 100, 200 milhões de capital para crescer e se tornar uma grande multinacional, estas empresas mudam-se da Europa para os Estados Unidos. Quando querem ganhar escala, quer sejam os cientistas, as pessoas, mas sobretudo as empresas,
a esta atração, a este polo de atração dos Estados Unidos. E, portanto, quando olhamos para, continuando aqui a pintar este retrato, quando olhamos para porque é que os americanos têm sido crescentemente mais produtivos que os europeus nos últimos 15 anos, chegamos a este diagnóstico. Enfim, há outros fatores, mas eu quero enfatizar este diagnóstico, que é que os americanos têm esta capacidade de atrair as pessoas quando elas criam escala, quando elas se transformam dos 100 para os 1000 trabalhadores. Nós não temos faltas na Europa essa capacidade nas empresas, elas saltarem para aí. E é quando saltam para aí que adoptam as tecnologias de informação, é quando saltam para aí que criam os novos produtos. E, no fundo, faltam na Europa, e era esse o título da minha comunicação, faltam estas grandes empresas que são atraídas para ir para os Estados Unidos. Ou seja, não é que as nossas empresas sejam más e incapazes de crescer, mas quando crescem, atravessam o Atlântico para o outro lado. O que é que elas atravessam então para o outro lado? Ou melhor, vamos ser um bocadinho mais proativos. O que é que nós podemos fazer para manter as nossas empresas? Em primeiro lugar, talvez a razão pela qual as empresas, quando crescem muito, se mudam para os Estados Unidos é porque há um mercado interno muito maior. Isso é uma explicação clássica, tem 100 anos de história em economia, do grande economista Alfred Marshall, que falava de que é um grande mercado interno permite realizar economias de escala, porque tens muitas pessoas a quem vender e, portanto, poupas aí no marketing, nas vendas e outros. Enquanto que na Europa, quando queres vender, o mercado francês, italiano e português são diferentes, têm regulamentos diferentes, não temos um mercado único e, portanto, essa fragmentação torna-se mais difícil quando queres ganhar escala de uma forma rápida. Este é o fator menos controverso, porque todo o processo de mercado único europeu, há 40 anos, que se baseia precisamente nesta ideia, na ideia de que nós temos de conseguir um mercado único para que as empresas, possamos ter empresas europeias que consigam, de facto, conquistar o mercado europeu, que não conseguem. Portanto, com certeza que este será um fator, mas também é um fator que estamos a estudar há muitos anos e temos feito os nossos esforços para criar este mercado europeu, com muitos sucessos, mas também ainda um incompleto. Segundo ponto, trabalhadores qualificados. Quando tu queres ter 50 ou 100 engenheiros para fazeres a tua Uber, ou a tua Bolt, ou a tua Airbnb, tu consegues criar, ou a tua Farfetch, consegues criar essa empresa no norte de Portugal. Consegues arranjar 10, 20, 30, 50, 100. Mas quando precisas ter 1000 ou 1200, torna-se mais difícil. Dentro da Europa, podias continuar no sentido em que, de repente, vinham 200 ou 300 engenheiros de França e mais 100 daqui e 200 dali e conseguias reunir os 1000 de que precisas, se quiseres, para conseguir ganhar escala na tua empresa. Mas, apesar da mobilidade, eh, apesar da mobilidade dos trabalhadores na Europa, a verdade é que essa mobilidade ainda é bastante mais pequena do que nos Estados Unidos e, mais do que isso, quando olhamos para as empresas americanas que ganham escala, elas vêm contratando os tais engenheiros, se quiserem, o pessoal qualificado, do mundo inteiro. E para isso, os Estados Unidos, com todos os seus vícios, têm um sistema de vistos para pessoal qualificado altamente eficiente e célere. E nisso, a Europa ainda não o tem. Ou seja, esta capacidade de ganhar escala exige ter esta capacidade de trazer talento do mundo inteiro, porque de repente precisas de muitas pessoas, e talvez seja essa a falha que nós temos na Europa, incluindo Portugal, onde não é fácil ainda hoje para uma empresa qualificada de repente contratar 100 indianos e 50 pessoas da Rússia, mau exemplo, 50 ucranianos ou 10 estónios para rapidamente ganhar escala. Portanto, talvez seja esse o problema. Nós não temos esta capacidade de juntar muita gente muito rapidamente, porque temos demasiadas barreiras a esse ponto. Terceiro fator. Terceiro fator tem a ver com a gestão, no sentido seguinte. Nós temos tido um conjunto de estudos, e eu penso que até neste grupo já se falou sobre isso, em que parecem mostrar que as empresas em Portugal, por exemplo, são bem geridas, algumas, outras mal geridas, faz parte do mercado, mas que no que diz respeito a gerir grandes empresas, há uma série de rigidezes em termos de automatização de processos, gestão moderna, porque gerir uma empresa de 1000 pessoas, acho que algumas pessoas aqui na chamada que são gestores, gerir 1000 pessoas versus gerir 10 ou 50 são desafios completamente diferentes. E para gerir 1000 ou 1200, desde a flexibilidade do mercado de trabalho até às capacidades de gestão mesmo, que nos Estados Unidos esse existe um know-how que não existe da mesma forma na Europa. Se quiserem, eu chamo isto às vezes a teoria do papel da McKinsey, se quiserem, o papel das consultorias de gestão, que nos Estados Unidos de facto são muito ativas e que rapidamente vêm e fazem o scaling, o tal ganhar de escala das empresas, mas que na Europa não conseguem ter a mesma capacidade de vir e, se quiserem,
garantir esse sistema de gestão da capacidade de conseguir rapidamente. E novamente, isto não é de negligenciar. Quando se fala, e eu tenho passado bastante tempo nos últimos meses a falar com alguns dos venture capitalists, destas pessoas que de facto surgem e põem 10, 20, 50 milhões para uma empresa ganhar escala, e o que eles dizem, eu pergunto, mas o que é que você traz? Você traz 50 milhões, mas então, dinheiro há muito. Eles dizem, não, não, o meu trabalho é, eu trago dinheiro, mas a coisa mais importante é que eu junto-me com o fundador e eu, durante uns meses, eu sei, eu tenho know-how, porque estou a fazer isto há 20 anos e já fiz em várias empresas, de pegar na tua empresa tecnológica de 50 trabalhadores e torná-la numa empresa de 1000 trabalhadores, com mercados em vários sítios, e exige todo um desafio de gestão que não é fácil e, no fundo, é esse o meu contributo para, para a empresa. E é isso que eu trago como capital de risco. Não é tanto o capital em si, é esse know-how de gestão que falam as pessoas neste setor. E, portanto, por alguma razão, nós na Europa não conseguimos fazer isso e tentar perceber porque é que não conseguimos fazer isso é importante, no fundo é crucial. E, por fim, chegamos a um quarto, perdão, fator, que é a questão dos mercados capitais. Claro que o mais óbvio seria, bem, as empresas vão para os Estados Unidos porque nos Estados Unidos conseguem recolher os tais 100 milhões. Mas, novamente, há aqui, não novamente, mas há aqui uma explicação mais superficial e uma um pouco mais profunda. Uma mais superficial é que, sim, de facto, o Nasdaq está nos Estados Unidos por 100 milhões. Mas, quando passamos algum tempo em Chicago, no Nasdaq, o que percebemos é que, o Nasdaq, o capital lá investido é uma série de capital dos fundos de pensão europeus, porque nós é que estamos a envelhecer, nós é que poupamos imenso, e esse capital, por sua vez, está a ser gerido e alocado por uma série de banqueiros de investimento franceses e portugueses que lá emigraram para lá fazer. Portanto, porque é que isto acontece em Chicago em vez de acontecer em Londres ou em Frankfurt, é um bocadinho menos óbvio. A não ser quando começamos novamente a perguntar mais e a investigar um pouco mais, e a resposta que surge à cabeça de porque é que os capitais são mais abundantes ali nos Estados Unidos, porque é que tens de mudar para lá para ter os capitais, para além do tamanho do mercado, para além dos trabalhadores, para além da gestão, é que nos Estados Unidos há todo um sistema de governança das empresas que permite ao investidor externo estar à vontade para injetar muito dinheiro numa fase da empresa. A forma como uma pessoa me explicou foi que eu na Europa, se sou um investidor externo a entrar numa empresa para tentar que ela ganhe muita escala, de longe a característica mais importante é com que facilidade é que eu posso ver livre do fundador. Muitas vezes o fundador teve a ideia, teve a criatividade, mas até é uma barreira para o crescimento da empresa. E, mais do que isso, ele só a ameaça de ver livre do fundador faz com que ele ou ela se esforcem mais e que consigam ter os seus incentivos alinhados com os bons incentivos da empresa. E diziam eles que, usando os tribunais e o sistema, sobretudo, quase todos em Delaware, no estado de Delaware, nos Estados Unidos, tem todo um sistema muito oleado em que um investidor externo vem, põe muito capital, dá escala à empresa, mas no processo consegue trazer processos de governança que levam a que a empresa não esteja tão dependente do fundador e que permita ganhar escala apesar do fundador. E que na Europa não temos esse sistema de governança. Aliás, já agora, uma das características dos unicórnios, que é extraordinária quando começa a olhar para os dados, é que na Europa o número destes unicórnios continuam a ser empresas privadas, ou seja, empresas que não estão listadas em bolsa. O que é enquanto nos Estados Unidos não há um único unicórnio listado em bolsa. E porquê? Porque na Europa a família consegue controlar a empresa sem ter esse processo de governança que permite trazer o capital externo. Ótimo, mas não te permite ganhar escala muito rapidamente. A única forma de ganhar escala muito rapidamente é trazer capital externo. Por fim, o quinto fator, que é aquele que tem trazido mais atenção, tem atraído mais atenção na Europa, é a questão da política industrial. É até que ponto é que a política industrial é uma forma de tentarmos dar escala às empresas europeias. Que a diferença é que as empresas, uma Amazon, consegue ter imensos subsídios do Estado sempre que abre uma fábrica aqui ou ali, ou de um Estado, eles concorrem num Estado contra o Estado. Se quiserem, no caso português, o exemplo da Auto Europa, até que ponto é que estas políticas industriais que atraem as empresas, as grandes empresas, e a verdade é que estas grandes empresas são especialistas a pôr os diferentes Estados a concorrer entre si para beneficiarem de subsídios e apoios variados para ganhar em escala. Reparem que, já agora, um fator destas ajudas estatais às grandes empresas, e isto são dados europeus, é que de facto é verdade que muitos deles vão para as grandes empresas. Portanto, as ajudas de política industrial permitidas dentro da União Europeia, já, isto são dados da Comissão Europeia, mas aqui fica um facto, dois factos. Em primeiro lugar, vejam que quase 60%
da ajuda do Estado vão para as empresas no top 5% da distribuição de tamanho das empresas. As grandes empresas são aquelas que recebem imenso auxílio do Estado. Antes de ficarem incomodados com esse facto, isto não é o Estado a ajudar os mais ricos, é o Estado a ajuda os maiores. Neste caso, estamos a falar de empresas, não de pessoas. Os dois maiores recipientes de ajuda do Estado na Europa são a Airbus e a Shell. São imensos subsídios do Estado holandês e do Estado francês e de vários outros Estados já agora. Logo, vem este, que é muito refletido no relatório Draghi e sobretudo no relatório Lenza, o que nós temos é de dar mais ajuda aos Estados e essa forma de pensar tem-se refletido já com um grande aumento nos aumento de ajuda estatal às empresas. Nós tivemos ajuda durante o Covid, portanto tivemos aqui uma enorme ajuda em Portugal, na União Europeia às empresas, quase que triplicou, mas reparem que mesmo em 2023 continua a ser o dobro do que era e os dados preliminares de 2024 mostram uma estabilização neste dobro. Nós estamos a dar muito mais auxílio às empresas do que dávamos antes. Será que a política industrial é por isso faz parte? E aqui eu vou dar uma visão um pouco contrária à do relatório Draghi e do relatório Lenza. Eu tenho algum ceticismo, em primeiro lugar, porque esta evolução de 2021, 23, 24, 23, perdão, uh, não, apesar deste aumento brutal da ajuda do Estado, não temos visto o fechar no fundo, deste gap, antes pelo contrário, esta diferença tem aumentado. Em segundo lugar, porque isto assusta muito nesta ajuda estatal, e o que vemos já nos dados europeus é que os franceses começam a dar imensa ajuda às suas empresas, ao que segue os alemães a dar imensa ajuda às suas empresas, ao que segue os italianos a dar imensa ajuda às suas empresas, e tudo de uma certa forma a concorrerem uns com os outros numa corrida para o topo. Nós sabemos isto bem no que diz respeito ao IRC ou outros impostos, há uma corrida para o fundo, cada um põe uma taxa mais pequena para atrair as empresas dos outros, mas depois o outro põe mais pequena para atrair a sua, e no fundo acabamos todos sem recolha de impostos, sem receita de impostos e sem ter beneficiado de nada, é um jogo de soma nula, e portanto assusta-me muito na União Europeia que isto aconteça. Assusta-me sobretudo que este enorme aumento da ajuda estatal é altamente concentrada em Alemanha, França e na Bélgica, os três países, e na Holanda, perdão, são esses quatro, os países que tinham mais espaço fiscal, mais espaço orçamental para fazer, e um país como Portugal será sempre injustamente, nunca terá a capacidade de apoiar as empresas de outra forma. E para além disso, não vai à raiz do problema. Deixem-me concluir, até porque já estou com 5 minutos de atraso. Qual foi a lição que eu tentei, ou pelo menos deste trabalho que eu tenho, que eu aprendi e que tentei transmitir-vos? A União Europeia já cria firmas quase ao mesmo ritmo dos Estados Unidos, quer sejam tecnológicas de ponta, quer sejam empresas que se tornam depois unicórnio. Nós temos de fazê-lo porque nós estamos a perder crescentemente este papel de aperfeiçoador da inovação dos Estados Unidos. Temos de ser nós a criar as grandes empresas, temos de estar a aperfeiçoar, porque a China e o Japão estão a espremer-nos desta cadeia de vida dos produtos. Nós temos de, para isso, no entanto, temos de ganhar escala, porque essa escala é que traz inovação. Nós temos de ter mais grandes empresas na Europa. E o que vemos é que há uma migração das empresas que criamos da União Europeia para os Estados Unidos. Como é que nós vamos conseguir criar essas empresas grandes? Não precisamos de inventar novas empresas, precisamos é que elas sequer fiquem cá e não se mudem. Precisamos de mobilizar trabalhadores, imigração qualificada, mobilizar capital com uma governação robusta que permita, como eu vos disse, o financiamento externo, mobilizar mercados, com o completar do mercado único, e mesmo mobilizar políticas como política industrial. Enfim, eu fui um pouco negativo aqui, simplesmente porque há muitos pontos positivos, e acho que há pontos positivos na política industrial. Mas, acima de tudo, que é este o grande desafio, esta grande visão que eu já estava no verão, que é o crescimento económico na Europa, estamos de facto a entrar num novo ciclo e as grandes empresas têm um papel muito importante. Na Europa falta-nos as grandes empresas, falta-nos a capacidade de mobilizar recursos nas grandes empresas para criar esta inovação. E Vai, para Sr. Ricardo. Muito bem, como sempre, muito claro e objetivo. Passamos agora à discussão. Portanto, o que eu agradecia é que dessem intenção de fazer qualquer comentário, questão, levantando a mão. Eu, para, de certa forma, dar sequência a este raciocínio do Ricardo, nós temos aqui a Sofia Natal, que trabalha em Londres, numa multinacional americana, né? E, portanto, se calhar, não sei se Sofia quer fazer algum comentário, alguma questão ao Ricardo, portanto, para começarmos um bocado ao contrário e depois passarmos a outras pessoas. Eu acho que o meu primeiro ponto até seria um bocadinho provocador do ponto de vista de pensarmos enfim, o GDP como o principal indicador do progresso. Mas não vamos por aí, porque senão seria acho, toda uma outra discussão.
Mas estava a pensar aqui do ponto de vista da mobilidade de recursos, Ricardo, até que ponto é que seria interessante um novo quadro para, enfim, para poder mobilizar à escala global talento, que, enfim, países como a Alemanha já estão a ir buscar a Portugal, e porque é que não há uma maior dinâmica? Imagino que isso também tenha a ver com o ponto de vista fiscal e flexibilidade que ainda existe, mas acho que do ponto de vista enfim, do trabalho e da digitalização do trabalho e o potencial que isso pode trazer, se isso teria um impacto significativo ou não, na dinâmica que a Europa pode ir buscar na captação de talento. Ricardo, nós podemos juntar três comentários, É, pode ser? acho melhor para as pessoas poderem Muito falar bem. mais. Portanto, o Carlos Tavares também, que está aqui connosco, também gostava de fazer um pequeno comentário. Eu agradeci de facto alguma mobilidade para podermos ter vários comentários, está bem? Eu tinha pedido, já, não Não, sei não se me vi. vê, Ai, não vi, não não vi. vi. Mas Foi, Ricardo, eu diga, diga. levantei a mão também. Tinha Mas pedido. então deixa estar a sugerir. O Carlos Tavares tem que ser mais cedo e depois entra o estrangeiro, está Está bem? bem, Não sei tá, não é só para dizer que eu também levantei a mão. Sim, senhor, por acaso não tinha aparecido, mas agora já apareceu. Força, Carlos Muito obrigado, Jaime, muito e Luís obrigado, Pedro Duarte. Ricardo. Muito bem. Eu sou rápido e vou direto ao ponto, que é o seguinte. Eu concordo inteiramente com o que foi dito. O paradoxo disto tudo é que toda a política europeia, e a portuguesa ainda mais, está desenhada para favorecer a pequenez das empresas. Os fundos estruturais privilegiam, digamos, as pequenas e médias empresas. A política financeira, a regulação financeira, privilegia as pequenas e médias empresas porque o crédito às pequenas e médias empresas pondera menos do que o crédito a uma grande empresa. No caso português, temos o exagero disto, ou o extremo disto, em que temos um IRC progressivo. Ou seja, quanto maior for uma empresa, quanto mais crescer uma empresa, mais paga de IRC, o que é, de facto, completamente contraditório com este objetivo de termos empresas maiores. E, portanto, o meu comentário é só este, porque o Ricardo partilha desta minha Muito bem. preocupação, porque há muitos mais exemplos. Em Portugal também são penalizadas as fusões e as aquisições são penalizadas fiscalmente. Portanto, toda a nossa política económica e financeira e fiscal e europeia, de uma forma, nós já importamos alguma parte europeia, outras são originalidades, como é o caso do IRC, mas toda está desenhada no sentido de favorecer a pequenez das empresas e de privilegiar e de penalizar o crescimento. Muito bem. E já me não, então, faz favor. Não estamos a ouvir, tem que pôr o som. Desculpe. Muito bem. Eram primeiro dois pequenos comentários e depois Sim, é a senhor. questão que ponho o professor Ricardo Reis. Muito Os bem. comentários é o seguinte: ele falou nestas ajudas de Estado, os Estados franceses e alemão dão, mas isto país tem contribuído muito o relaxamento do regime de ajudas de Estado europeu que veio na sequência do Covid. Eu já tentei várias vezes explicar aos socialistas, mas confesso que não deve ter tido êxito, que para Portugal, pequeno país que só tem os fundos comunitários, não tem o orçamento de Estado para apoiar as grandes empresas, convinha sempre ter um comissário europeu da concorrência que fosse muito duro e inflexível em termos de ajudas de Estado. Mas isso não está a acontecer, infelizmente, e, portanto, ele tem razão no que diz. Depois também, comum, eu ia lhe perguntar o que é que ele pensava do relatório de política industrial do Draghi, já disse o suficiente para eu comungar do ceticismo dele sobre algumas das coisas que li no relatório de Draghi sobre política industrial. E devo dizer que aquilo de nós na Europa sermos bons, muitas vezes no pilar 1 do research e depois não sermos bons na inovação, o programa Horizon tentou colmatar isso, criando o pilar 3 de inovação, que vem a par com o pilar 1 de research, justamente para ajudar na Europa a gente, depois das patentes, passar o empreendedorismo ao startup e à criação de empregos, como já está a acontecer. E a pergunta que tenho de fazer não é propriamente da exposição dele hoje, mas é derivada de uma entrevista que ele deu ao Expresso, salvo erro, que é um ano e tal, em que ele dizia que a inflação na Europa e nos Estados Unidos seria realmente fácil chegar até aos 3%, mas depois o laço de Maia até aos 2% ia ser muito mais difícil, e até me admirei que ele tinha grande ceticismo que estes bancos centrais conseguissem depois atingir o patamar dos 2%. E foi claro nessa entrevista o seu ceticismo, portanto pergunto-lhe se mantém essa sua ideia
ou se acha que esta passagem dos 2, tal ou 3 para os 2% vai ser conseguida pelos bancos centrais, designadamente o BCE e a FED. Muito bem. Muito obrigado. Já Jaime, temos aqui 3 questões. muito bem. Então vou agora. Sofia, eu esperaria que sim, no sentido em que, ora bem, a partir do momento em que nós podemos trabalhar mais à distância, no sentido em que na Europa temos menos mobilidade em diferentes regiões, poderíamos, em princípio, conseguir mais escala. Ou seja, se a dificuldade é a mobilidade física, aquele fator que eu falava de conseguirmos trazer muitos qualificados, todos para Silicon Valley, até no espaço de uns milhas, no sentido em que as inovações que temos tido a romper com essas fronteiras, em princípio, tornarão isso mais fácil. Quão importante é este fator compromissor vai ser? Não sei quantificar, mas hipoteticamente, digamos, o sentido é o certo, se quiser, mas até que vai ajudar ou vai fazer muita diferença, sinceramente não sei. No entanto, deixa-me, no entanto, acrescentar-te um ligeiro ponto de ceticismo. Sei quão importante foi. O que nós vemos no que diz respeito ao trabalho à distância, ou pelo menos o que me tem parecido do trabalho de investigação sobre o trabalho à distância, é que a maior oposição que vem ao trabalho à distância, os trabalhadores adoram o trabalho à distância. Regra geral, estão dispostos até a receber menos para trabalhar à distância, em muitos sentidos, é o que temos visto em muitos sítios. A grande oposição ao trabalho à distância vem quase sempre dos gestores, porque é muito difícil gerir pessoas à distância. É difícil. Novamente, neste fenómeno há muitas pessoas que já te viram por uma razão ou outra de gerir pessoas, e é difícil gerir pessoas, é muito mais fácil, estão todos ali à tua frente e tu consegues ver quem é que está a trabalhar, ou quem não está, e quem é que fez, ou quem é que faltou, ou acabou de fazer. E, portanto, são os gestores que têm essa grande dificuldade em fazer a transição. E temos, hoje em dia, no setor produtivo, uma grande heterogeneidade. As empresas conseguiram manter e das que não conseguiram, e está mais correlacionado com a capacidade dos gestores do que qualquer outra característica. No sentido em que a Europa, voltando àquele ponto que eu fazia, que há bastantes estudos que mostram que nós parecemos não ser tão bons a gerir pessoas, nesse sentido, isso leva-me a algum pessimismo. Para contrapor aquele otimismo, diria o pessimismo, porque parece que o desafio de trabalho à distância é mesmo um desafio de gestão que não é fácil. Já agora, eu sou péssimo gestor, já agora, não estou aqui a dizer que eu sei fazê-lo, mas é difícil gerir pessoas à distância e os americanos parecem ser um bocadinho melhores que isso. Segundo ponto, Carlos Tavares. Com certeza, e concordo a 100%, mas mesmo a 100%. Aliás, eu mostrava o exemplo de o nosso Ministro da Economia, Pedro Reis, que aqui há 2 dias, com aquele pacote que tinha para as empresas, portanto, estava a ler nas notícias há pouco tempo, e veio logo dizer, eu acho que li, não sei se foi hoje, foi ontem no jornal, dizer, bem, mas reparem, isto não é só para as grandes empresas, é sobretudo para as pequenas empresas. Ele sentiu a necessidade de dizer isto, porque senão o pacote não seria bom, quer dizer, como eu estive a falar, quando nós olhamos para a estrutura produtiva, e aqui esta conversa foi da Europa como um todo, mas com certeza também se aplica a Portugal, o que nós temos é uma falta de grandes empresas, de empresas grandes que ganhem essa escala, e isto é uma lei da economia irreduzível, que é que um subsídio a uma pequena empresa é um imposto sobre uma grande empresa, porque é tudo relativo, quer dizer, quando um plano se inclinas para um lado, inclinas para um lado, se inclinas a favor de um, inclinas contra o outro. E nós, na Europa, o que vemos nestes dados é que nos faltam estas muito grandes empresas, e eu realçava sobretudo o ponto que notou, que é a grande utilização às fusões e aquisições. Nós continuamos a ter fusões e aquisições muito menos na Europa do que temos nos países, até porque, voltando às questões europeias e ao mercado único, continua a haver grande oposição quando há qualquer fusão across entre fronteiras, que é um problema que já foi bem identificado dentro da União Europeia. Terceiro lugar, voltando um ponto que o Luís Marabal notou e que é importante. Exatamente, todo aquele aumento das ajudas de Estado vem com o relaxamento das ajudas. A Europa, durante muito tempo, por causa da concorrência livre entre diferentes Estados, pôs enormes restrições à ajuda dos Estados às empresas. Aquele aumento todo vem nos últimos 3 anos, nós temos relaxado essas regras. Eu não tenho visto grandes aumentos de produtividade, era esta a minha ponto de ceticismo. Nós triplicámos estas ajudas simplesmente porque permitimos, e o que tenho visto antes é, quando olho para os dados, é mais esta concorrência de soma zero entre os diferentes Estados, da qual, como eu notava, os pequenos países como Portugal ficam a perder, porque não temos espaço orçamental para fazer. Portanto, o diagnóstico que fez é perfeitamente compatível com aquilo que eu estava a dizer, que é esta política industrial não tem funcionado assim tão bem na Europa nos 2 anos. Não quer dizer com isto, no entanto, que a política industrial não faça parte de uma política europeia inteligente para o futuro, mas não é só gastar mais e, sobretudo, o grande dilema, Luís, é que a política industrial na Europa é sempre, mas sempre, uma política nacional. Não há
política industrial europeia porque não há orçamento europeu. E sendo a política industrial nacional para criar empresas à escala europeia, há um pecado original, se quiser, na política industrial europeia, que é que não há política industrial europeia, há política industrial nacional, ao contrário disso. Por fim, perguntou-me sobre a inflação, um tópico diferente. Eu estou neste momento bastante otimista em relação à inflação. Portanto, não, em relação aqui há um ano e meio estou muito mais otimista. Porque em relação aqui há 2 anos, o que verificámos foi que os bancos centrais tiveram um desempenho verdadeiramente estupendo. A forma como subiram as taxas de juros, a forma como mostraram uma enorme determinação a trazer a inflação para baixo, a forma como têm-se mantido convictos, se quiser, e com ações para trazer a inflação para baixo, implicam que a inflação, as expectativas de inflação, todos os indicadores do último ano e meio, 2 anos, ancoraram-se mais depressa mais do que o que eu esperava. Enfim, eu esperava que assim fosse, mas era mais uma esperança no sentido de fé do que no sentido de ser o cenário mais plausível. E depois de em 2021, 2022, a política monetária ter sido um pouco frouxa, nos últimos 2 anos recuperou bastante e por isso eu estou muito otimista que a inflação chegue aos 2% rapidamente nos próximos 6 a 12 meses. Estamos com certeza no caminho certo. Como dizia, esta última milha é sempre um pouco mais difícil, mas parece-me que vai no bom sentido, sujeito a choques aqui ou ali, mas parece-me que os bancos centrais estão bastante Muito bem. mais distantes. Portanto, temos agora o Luís Pedro Duarte, o Joaquim Oliveira e penso que o Dr. Carlos Costa também. Queriam poder comentar. Luís Pedro, agradecer Obrigado. alguma coisa, que é para ver se temos mais outros ciclos, está bem? Sim, rápido, obrigado. Obrigado, Jaime, e obrigado também, Ricardo, pela clareza na forma como o tema foi apresentado. Eu tinha aqui uma questão e uma reflexão. A questão é se o tema, enfim, é muito óbvio a razão e os números são evidentes do ponto de vista, mesmo usando o PIB, para a criação de riquezas, diferenças entre os Estados Unidos e a Europa. A minha questão é se o estudo, ou se o Ricardo tem análise complementar sobre o tema da redistribuição dessa riqueza que é gerada. Essa era uma questão. A outra, e é um bocadinho um comentário que é, quer dizer, quando nós olhamos para o ranking das 10 maiores empresas mundiais, não aparece nenhuma empresa europeia, aparece, se eu não me engano, da Arábia Saudita, dos petróleos, e a de Taiwan, dos semicondutores, e a primeira empresa europeia há de aparecer para aí no 12º ou 13º lugar do ranking. Isto vai variando um bocadinho. Mas quer dizer, há aqui uma coisa também importante perceber, é as 5 empresas mais valiosas no mundo hoje em dia são as tecnológicas. E isto é relativamente recente. Aqui, eu depois também tinha quase uma pergunta, eventualmente agora vou manter um bocadinho para fora do tema, mas quer dizer, isto também não traz riscos, ou seja, nós estamos a perceber bem em que mãos é que estamos a ficar e que tipo de riscos é que estamos a ter. E a minha última nota é só dizer, já agora após ir dos rankings, e o Ricardo falou no Nasdaq, não, só Israel tem mais empresas no Nasdaq do que toda a Europa. Portanto, isto também é outro indicador que torna a coisa muito evidente. E depois enfim, o meu último ponto é, de qualquer das formas, a Europa, apesar de tudo, vou usar entre aspas, aparentemente está a ter um bocadinho mais de juízo político, se é que isto se pode dizer, porque a minha última reflexão é, nós temos os Estados Unidos mais dividido mais dividido do que nunca, e portanto a minha pergunta é se essa riqueza toda serviu para ter um país melhor. E a última nota é dizer que a Europa foi a primeira que emitiu um ato sobre temas de regulação e de ética de aplicação de inteligência artificial, se isto não é estar-se a precaver para o futuro mais do que só criar riqueza. Ricardo, desculpa, eu escondi-me aqui um bocadinho, talvez, mas é queria só partilhar. O Joaquim Oliveira Martins, que também está aqui connosco. Joaquim. Obrigado, Jaime. Obrigado, Ricardo, pela apresentação hiper clara. Eu tenho aqui 3 perguntas. A primeira pergunta é o Ricardo, quando fez aquela análise do gap do PIB per capita entre os Estados Unidos e a Europa, com aquele gráfico mostrou muito claramente que a grande explicação atualmente é a produtividade total dos fatores, não é a intensidade em que vital. Portanto, a minha questão é em relação ao relatório Draghi. Como sabe, o Mário Draghi fez várias declarações dizendo que o problema da Europa era que não havia investimento suficiente. Não vê aí uma certa contradição entre essa necessidade de investimento? Ele mesmo disse que grande massa de investimento muito rapidamente. Ele disse isso numa declaração. Não vê aí assim uma certa problema em relação digamos,
A explicação fundamental do gap dos Estados Unidos, que é mais do lado da produtividade total dos fatores, seria como talvez com questões mais ligadas às políticas, portanto, estruturais. A segunda questão é sobre a explicação. Falou no trabalho qualificado, no acesso ao trabalho qualificado. Mas como, portanto, o Ricardo sabe, esse trabalho qualificado está extremamente concentrado, portanto, espacialmente, não é? Portanto, o trabalho qualificado, assim como, portanto, inovação, está extremamente concentrada nas grandes cidades. Será que a estrutura urbana dos Estados Unidos, Europa, explica uma certa parte, digamos, desta questão da atratividade das grandes empresas? Portanto, é uma questão que deixei aberto. E a terceira questão é sobre esta questão da política industrial. Na Europa temos uma questão portanto, de coerência entre política industrial e política de concorrência. Será que na Europa agora estamos mais papistas com o Papa, estamos quase mais preocupados com os problemas de política de concorrência, portanto, até agora, que nos Estados Unidos? Como sabe, houve uma diretiva, porque, digamos, para resolver esse problema de coerência, houve uma diretiva, a diretiva STEP, que permite, portanto, fazer apoio às grandes empresas, mas isso tem que ser conectado com uma política, digamos, territorial, ou seja, pode-se fazer apoio a uma grande empresa se a localização desse investimento é feita numa região que tem problemas de desenvolvimento. Portanto, mas não sei, portanto, qual é a sua opinião sobre a questão de coerência entre esses tipos de políticas? Dr. Carlos Costa, eu se calhar vou pedir ao Ricardo que responda a estas duas pessoas, porque de facto são muitas questões, e depois passava a si, e depois temos também aqui outras pessoas que querem falar também, na parte final. Ricardo, é capaz de ser melhor porque falei muitas coisas e depois também. Para muito sintética. Ao Luís Pedro, eu notei e tentei ser cuidadoso ao dizer, por exemplo, quando nós decidimos na Europa trabalhar menos do que os americanos, e trabalhamos menos pessoas, menos horas, como eu disse, se vamos ser mais pobres do que eles, é inevitável, se trabalhas menos, produzes menos, so what? E enfim, estamos contentes com isso, ainda bem. E portanto, eu tentei colocar a questão como também estamos a ficar crescentemente mais pobres porque somos menos produtivos. Mas tu podes dizer com toda a justiça, so what? Mas tenho preocupações éticas ou que sejam superiores e ainda bem que assim é. E portanto, eu acho isso perfeitamente aceitável. Agora, se ao mesmo e por isso eu comecei, o meu primeiro slide foi, não vamos aqui entrar em pânico e dizer que estamos muito mais pobres, isso é muito pior. Não vamos confundir, acho que pus no meu slide, bem-estar com riqueza. Podemos achar que estamos com bem-estar. Mas a partir do momento em que dizemos que estamos mais pobres, vamos tentar pensar como é que podíamos ficar mais ricos e se chegares à conclusão, depois da reflexão, depois pensarmos nisto, não quero, prefiro ficar mais pobre do que fazer o que é preciso, muito bem. E ainda bem que assim é, mas temos pelo menos de pensar porque é que isso será. Pronto, de uma forma sintética. Joaquim Oliveira diz, muito rapidamente também, as três questões. O Draghi, quando fala de investimento, fala precisamente de investimento para adotar novas tecnologias. Não é simplesmente acumulação bruta de fatores fixos. Portanto, o relatório que ele diz é que precisamos de um boom de investimento, não para acumular capital. Aliás, o que ele diz no relatório não é mais autoestradas e rotundas e fábricas e fibra óptica, não. É para adotar precisamente o que ele cita, são os estudos que eu mencionei no meu slide 3 ou 4, que nós não estamos a adotar estas novas tecnologias de informação. Portanto, é muito direcionado para as coisas que levam a produtividade, não é a acumulação em si. Trabalho qualificado e as grandes cidades, pode ser, portanto, aí está. Eu tinha 4 ou 5 explicações porque é que nós não temos grandes empresas. Talvez tenha a ver com a distribuição urbana e regional da atividade na Europa, portanto, fica aí mais uma hipótese em relação às outras e até que podemos dizer alguma coisa acerca dela. E por fim, em relação à política industrial e concorrência, concordo, e aliás, é esse, se quiser, a grande diferença, ou pelo menos a grande crítica que eu faço ao relatório Draghi, é precisamente que é isso o movimento na Europa neste momento, que é no seguimento de Draghi, do relatório Draghi, dizer às tantas nós somos mais papistas que o Papa, como disse muito bem. Eu já ouvi essa afirmação, perdi conta ao número de vezes que ouvi isso nos últimos 4 meses na Europa. Nós temos sido demasiado mercado concorrencial. Vejam lá, os americanos criaram estas multinacionais todas e criaram este poder de mercado. Às tantas exageramos, devemos levar mais a concentração. E eu sou bastante cético, porque precisamente pelas razões, aquelas razões que eu falava de política industrial em relação às outras, que é, não sei se vamos ficar com, ao abolirmos as questões de concorrência, vamos ficar com o pior dos dois mundos. Não temos a inovação e acabamos por ter os preços altos dos consumidores. Aliás, eu diria mais, Joaquim, e aqui novamente, podemos completamente discordar, ou seja, não estou a dizer algo que seja um verdade ou outra, é daquelas questões que não sabemos ao certo. Na Europa, não somos ainda mais pobres que os Estados Unidos, porque temos tido concorrência, os americanos sacrificam, se quiser, tendo, como sabe, preços de farmacêuticos altíssimos,
preços de telemóveis e de CCRS altíssimos, porque deram poder de monopólio às suas empresas, e nós daqui da Europa chegamos, bem, não inovamos, mas aquele processo de aperfeiçoamento, temos mais concorrência, temos preços muito mais baixos. Ou seja, algum do nosso crescimento económico, ou mesmo de bem-estar, tem a ver com o facto de nós temos a concorrência que eles não têm. Se tivéssemos monopólio e conseguimos dar vantagem na inovação, talvez, não sei, mas tenho receio de ir por esse caminho, porque tenho receio que ficamos pior dos dois lados. Muito bem, portanto, só para nos organizarmos e porque o tempo passa, portanto, temos o Dr. Cato Costa, depois o João Luís José, penso que também quer fazer um comentário, né? Pelo menos levantou a mão, quer levantar uma questão, correto? Ana Paula Reis, também presumo que irá fazer um comentário, como é habitual, e depois, para terminar, o Pedro Passos Coelho, que está aqui connosco hoje também, e com isso terminamos, depois o Ricardo Reis. Então, passo ao Dr. Carlos Costa. Havia aqui alguma novidade, também, doutor? Para ver se conseguimos acabar em Muito tempo. bem. Telegraficamente, uma nota para dizer que eu concordo completamente com o Ricardo no que diz respeito à apreciação que ele fez da atuação dos bancos centrais. De resto, é um assunto que já tínhamos falado. Segundo, acho muito importante termos consciência de que a Europa se especializou num modelo de inovação incremental, deixando a inovação radical sempre para os Estados Unidos, mas que a concorrência que se estabeleceu com a globalização em termos de inovação incremental a coloca neste momento em desfavor. Terceira observação, a questão que se coloca basicamente com a inovação radical não é que não haja ideias, é que há dois obstáculos muito importantes. Primeiro, na Europa, os empreendedores tendem a ser os donos das ideias e há aqui uma falta de segregação de funções que se agrava com a acumulação da função inovador, empreendedor, gestor, que leva depois, na fase subsequente, a uma grande dificuldade de captação de capital, agravada pelo facto do mercado europeu ser um mercado de crédito e o crédito não ser propício ao financiamento da inovação radical. Pelo contrário, o crédito faz sempre na base da avaliação estatística de contingências passadas e isso não é compatível com este tipo de inovação. Só para terem uma ideia, por exemplo, o Skype é uma inovação europeia. Mas quando teve que ser desenvolvido, quando precisou de escala, não tinha financiamento europeu. E não tinha financiamento europeu, basicamente porque há aqui uma conjugação perversa entre a organização que promove a inovação, com esta confusão de papéis, a incapacidade de aceitar que o financiador assuma um papel determinante no encaminhamento, na medida em que assume o risco, e a dificuldade também do financiador se destacar digamos, da visão creditícia que predomina no mercado europeu. Por último, e esta é uma nota que eu gostaria de fazer, é a seguinte, e eu também já o disse, há aqui um quadrilátero perverso não é em Portugal, é na Europa, e que é mais grave em Portugal, entre dimensão das empresas, governança das empresas, profissionalização da gestão e depois qualidade da gestão. Este círculo que é perverso, que pode se transformar num círculo virtuoso se as empresas adotarem modelos de governança capazes de gerar interesse pela profissionalização da gestão, interesse pelo financiamento através de capital de risco e, obviamente, capacidade de diálogo com os agentes de inovação. Eu chamo a atenção que este círculo vicioso se pode converter num círculo virtuoso se por acaso as autoridades públicas não tendem a confortar os interesses instalados, nomeadamente a confusão entre gestão e propriedade, digamos, a vontade de aceitar uma falta de transparência na apresentação de contas, a vontade de aceitar a falta de auditoria de contas, tudo isso comporta riscos do ponto de vista de quem entra e, naturalmente, afasta quem entra e, por isso, as empresas não aumentam a sua dimensão. Chama a atenção para um problema, e acabo aqui, chama a atenção para um problema. As empresas não aumentam a sua escala, mas para elas aumentar a escala é preciso que aqueles que as comandam tenham interesse nisso. E eles têm permanentemente um dilema entre controlo e escala e preferem o conforto do controlo à
vantagem da escala. É uma questão que se coloca no plano europeu, não se coloca apenas em Portugal. Em Portugal agrava-se, porque de facto temos um imaginário socioantropológico de sociedade camponesa de que nos estamos lentamente a afastar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Obrigado pela síntese. João Luís Roceira, também com muita brevidade, e depois Ana Paula Reis, e depois passo. Força, Posso? força. Posso? Pode. Ok, muito boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro era para. Se calhar foi eu que ouvi mal, o Ricardo falou da questão da dimensão do mercado interno na União Europeia. É um problema de dimensão ou não temos mesmo? Primeira pergunta. Segunda, política fiscal europeia, para quando? Eh, Será que há alguma perspectiva? O que é que se discute sobre isto? Muito E a bem. outra era, alguém estará a pensar sobre uma alteração da tributação das empresas, nomeadamente da alteração do IRS para o valor acrescentado? Acho que foi claro. Estamos então, Ana Obrigado. Paula. Muito obrigado. Ana Paula Reis, se quer colocar também uma questão breve. Sim, tenho uma questão muito breve e que tem a ver na sua perspectiva, o papel subjacente destas organizações políticas e chama a atenção que quando falamos destas macro-regiões, falamos num caso da Europa, que é uma amálgama de diferentes realidades, e depois, por outro lado, dos Estados Unidos estamos a falar de um país, e já não pararam a falar da China, da Índia, que estamos dentro desta mesma perspectiva. E, portanto, eu gostava de perceber se isto não é realmente algo que nós temos de pensar que, de alguma maneira, estamos condenados a esta diferença, particularmente no momento em que a Europa mostra grandes sinais de uma falta de um propósito comum de união, que na minha perspectiva é uma mola muito significativa. Em particular, nós às vezes falamos, no caso de Portugal, da nossa pequena dimensão. Eu tenho estado várias vezes em Israel, ainda antes desta crise, e temos esta dimensão que, na verdade, para mim, o secret sauce tem a ver com um propósito comum e um desígnio de uma nação que para nós não é possível, e menos ainda se falarmos ao nível da Europa. Muito obrigada. Muito bem. Pronto, e passava então a palavra ao Pedro Passos Coelho, que também quer fazer um comentário ou uma questão, e depois passo ao Ricardo. Obrigado, Jaime. Boa tarde a todos. Felicito também o Ricardo Reis pela magnífica exposição que fez, muito direta e muito bem apoiada. Eu fiquei sem ter a certeza de que ele tivesse, posso-me ter distraído, enfim, de que ele tivesse emitido um juízo de opção de natureza política, no sentido das opções de política que se colocam partindo do princípio de que não somos felizes por ser mais pobres e, portanto, que o nosso objetivo é, de alguma maneira, evitar que este gap de competitividade se venha a acentuar, como se tem vindo a acentuar nos Estados Unidos. Não estou certo que ele tenha emitido uma opinião e à procura dela. Portanto, gostava que ele pudesse concretizar um bocadinho o que é que acha que é preciso fazer para ter um resultado diferente daquele que a tendência que ele aqui mostrou aponta. Sendo certo que podíamos ter recuado mesmo até aos anos 2000, e esta é a minha primeira observação, desde que o euro foi criado. Não estou a dizer que é por isso, não estou a introduzir aqui um sentido de causalidade, estou apenas a sublinhar essa coincidência. A Europa, na altura a Agenda de Lisboa, a Estratégia de Lisboa, já tinha, há, portanto, praticamente 25 anos, apontado este mesmo objetivo, o objetivo de se tornar a primeira grande economia do conhecimento no mundo. E com isso, de alguma maneira, esvaziar esta diferença que existia, que era muito cavada, entre os Estados Unidos, o Japão e a Europa. Na altura ainda era o Japão a grande preocupação. Depois começou a emergir a China como grande preocupação e nestes 25 anos a China emergiu e já está a dar cartas a sério, como se viu, sem que a Europa tivesse previsto grande coisa nesse domínio, diga-se passagem, dos Estados Unidos também não. Mas, portanto, nós levamos 25 anos de relatórios e de estratégias que falharam. Enfim,
o resultado tivesse de emergir de uma regressão econométrica, diríamos que estamos condenados a falhar. Eu, como não sou um fatalista, admito que a terceira possa ser de outra maneira e, portanto, cá aguardo o relatório do Draghi, que de resto o ouvi citar várias vezes como se ele tivesse já sido apresentado. Eu admito que haja versões provisórias que tenham circulado, em particular entre especialistas. Eu não conheço mais do que as declarações públicas que foram feitas, os discursos que foram feitos, e, portanto, não conheço o relatório. Se há alguma versão, ainda que inacabada, do relatório, que me possa fazer chegar, eu agradeço, porque sou um interessado nestas matérias e ainda não consegui passar os olhos pelo relatório Draghi. Já vi o relatório do Letta, mas não do Draghi. E a ideia que dá é basicamente esta, e com isto termino. Nós, nestes anos todos, não conseguimos avançar na ideia do mercado interno, de acordo com aquilo que é o que se deseja desde o início, a construção do grande mercado europeu, na medida em que continuamos a ter uma segmentação nacional muito forte. Quer dizer, a Europa que criámos desde o início é sobretudo uma Europa dos Estados. E a economia, que devia ser o motor, digamos, dessa criação política europeia, não tem vindo a entregar um resultado muito diferente. Quer dizer, nós continuamos a ter grandes companhias alemãs, grandes companhias francesas, italianas, espanholas, por aí fora. Mas, de um modo geral, nas áreas mais sensíveis, na energia, mesmo na área financeira, quando olhamos para o mercado bancário, nós continuamos a ter um mercado extremamente segmentado. A política industrial continua a ser nacional e as leis da concorrência na Europa fizeram-se para proteger as pequenas economias nacionais, as pequenas empresas e médias, ou os campeões nacionais, mas a existência de campeões europeus é visto, evidentemente, como uma ameaça aos campeões nacionais. E a conclusão que quer o Letta, quer o Draghi parecem tirar é, bem, dentro deste sistema nós continuaremos a ter uns campeõezinhos, à escala global seremos uns campeõezinhos, à escala europeia podemos ter uns campeões nacionais que possam ter algum relevo, mas isso não nos leva a lado nenhum. A minha pergunta é, e é possível com esta construção europeia que seja de outra maneira? O Ricardo disse muito bem, as opções são o que são, de fundo, vamos admitir que as opções de fundo são a de não sermos felizes sendo pobrezinhos. Vamos supor que queremos mesmo competir. É possível, com esta estrutura, com esta arquitetura política e económica que a Europa tem? Por exemplo, é possível entregar uma Europa com uma união de mercados de capitais num calendário mais razoável para fazer diferença nesta competição, a menos de uma alteração de estrutura relevante? São as perguntas que eu gostaria de lhe deixar e não deixe de emitir a sua opinião também. Obrigado. E muito obrigado. Pronto, nós vamos então terminar. Pronto, já tivemos aqui 4 intervenções e também temos que terminar em tempo útil, até porque o Ricardo naturalmente tem a agenda dele e esteve fora muito tempo e tem que obviamente estar em casa. Portanto, Ricardo, agradecendo desde já a intervenção e passava então a esta respostas finais, está bem? E um comentário final. Claro, não foram todas ótimas intervenções, já as anteriores tinham tido, no sentido em que, e foi esse o meu propósito, e fiquei muito contente desta reunião, isto são mesmo questões muito importantes, não são questões pequenas para as quais eu possa vir determinada em que tenha resposta ou não, mas são ante questões importantes que estão a passar-se muito pela Europa fora e que nós temos de ter uma opinião, temos de perceber, temos de ter uma opinião formada e trazer, e para a qual não temos certezas mesmo. E, portanto, é importante ouvir as diferentes perspectivas que foram, e, portanto, eu até agora não concordei ou discordei da maior parte que ouvi, são simplesmente dentro da incerteza que temos. É importante perceber o que é que está em causa e eu aprecio todas as intervenções que houve. Muito rapidamente, só acrescentar, em relação ao Carlos Costa, concordo com tudo o que ele disse, de uma certa forma, se quiser, a evolução do meu pensamento acerca disto é perceber que na criação de escala, é quando as empresas escalam que os problemas parecem ser muito mais agudos. São problemas que eu, pelo menos, não tinha a percepção, o Carlos provavelmente tinha aqui há uns anos, de que seriam problemas que eu achava que se aplicavam a todas as fases da vida da empresa
e o que percebo agora melhor é que se aplicam sobretudo a quando a empresa cresce. O quadrilátero de que falava, os dilemas, o crédito, que surgem numa fase das empresas. Nós trabalhámos tanto a tentar que tivéssemos startups na Europa, mas no fundo a bottleneck, se quiser, a grande, é de facto naquela criação de escala que o Carlos apontou e que eu tentei realçar muito também na minha intervenção. Em relação ao. Peraí-me aqui. João Entanto, Luís ao Rosário. João Luís Roseira, de notar, ao João Luís Roseira, de notar que, bem, no fundo, o Pedro Passos Coelho respondeu-lhe, quer dizer, nós temos um mercado único fragmentado, portanto, de uma certa forma não temos único, mas também está a construção, também nem 8 nem 80, mas também não são mercados divididos, e portanto estamos a caminhar nesse sentido. E em relação à política fiscal e à tributação, eu tenho o meu defeito, vício, se quiser, que é achar que através de tributação é uma das formas, é uma das grandes ferramentas que os Estados têm para tentar efetuar alguma mudança, e ao mesmo tempo há limites do que a tributação pode alcançar. Em relação a haver uma tributação europeia em conjunto, acho que estamos ainda muito longe, e isso leva-me, aliás, ao que falava a Ana Paula Reis, acho que ainda estamos longe na Europa de ter um instrumento fiscal comum que possa levar a isso. Uma ligeira discordância ao que disse a Ana Paula Reis, em que ela disse, bem, talvez seja impossível fazer isto porque é a realidade política que temos. Mas não foi a realidade política entre 1950 e 2000, quer dizer, nós conseguimos recuperar, entre 50 e 80 crescemos muito mais que os Estados Unidos, este gap de produtividade depois surge depois de 2000, portanto eu não sou tão fatalista, se quiser, acho que é possível, É como uma digo, um pergunta pouco mais de esperança. Pronto, então, provocatória. eu tenho mais Tem de haver esperança de que solução. consigamos dentro do que são essas limitações, até porque, enfim, porque quer olhando para diferentes períodos na história, quer para diferentes países, o que vês é a conseguirem fazê-lo. E por fim, em relação ao Pedro Escolho, que fez vários pontos, vou só acrescentar um, que era em relação à questão de, bem, mas isto já não se colocava há 20 anos, o que é de novo hoje? Hum, com certeza, no fundo, estes são pontos que já discutíamos. Aqui há 20 anos, penso que não havia uma noção de urgência, porque há 20 anos, quando se falava, era de nós não queremos fazer, aliás, o Carlos Costa usou palavras perfeitas, que é queremos passar de ser de tecnologias incrementais para as tecnologias radicais, porque achávamos que seria melhor. Mas o problema é que a urgência que surge agora é que nas incrementais estamos a ser desafiados pelos outros. E, portanto, essa é a diferença em relação a 20 anos. O desafio torna-se mais urgente. Segundo lugar, nos últimos 20 anos, de facto, passamos bastante tempo a aperfeiçoar o mercado de capitais, associado à, à crise na zona euro. Tentámos corrigir algumas das falhas da nascença, com muitos fracassos, mas a verdade é que passámos muito tempo, e o Passos Coelho sabe melhor do que eu, a tentar corrigir os problemas e concentrados em evitar uma nova crise e menos concentrados em criar um ecossistema que levasse a crescimento. Ou seja, fomos bastante avessos ao risco, de uma certa forma, porque tivemos uma crise muito difícil e passámos muito tempo com isso e estamos agora, de forma, novamente, a concentrar-nos no crescimento. Terceiro, só mais dois pontos breves, desculpe, Jaime. Não, não, tudo bem, à vontade, à vontade. Outra grande mudança, portanto, a grande mudança é que estamos a ser espremidos desse lado, e outra grande mudança é que, olhando para o futuro, para as tecnologias que surgem de ponta, e aqui estou a ser altamente especulativo, mas parece que, de facto, a inteligência artificial e as outras tecnologias de ponta que falamos hoje são tecnologias que exigem ainda mais economias de escala. E, portanto, este problema só se vai agudizar. Ou seja, não estou a dizer que o problema não estivesse aqui há 20 anos, mas que há uma certa urgência em pensar nele, porque parece-me que ele ficará pior se não fizermos algo acerca dele. Por fim, o último ponto que colocou, que foi o primeiro que colocou, isto de uma certa forma surge também no seguimento da minha resposta, de uma resposta que fiz anteriormente, ao Luís Pedro Duarte, que é a questão de, bem, perguntou-me, mas em termos políticos, se quiser, em termos de opções, eu estou contente em termos de, bem, vamos fazer opções mais éticas, o que sejam, ou mesmo acho que foi a Sofia Natal que notou bem, mas o PIB per capita, mas temos o bem-estar em geral, porque não ser um pouco mais pobres e mais felizes, mais éticos, o que seja, qual é essa opção? Eu pessoalmente, mas aqui é uma opinião pessoal, embora tenha dito que era o Luís Pedro, que era a Sofia, que são opções e ainda bem, não seriam as minhas opções, mas enfim, mas como pediam a minha opinião, seriam. Porquê? Porque o ligeiramente mais pobre torna-se muito rapidamente muito mais pobre. A minha visão da história das economias, o que tenho lido, enfim, o que tenho aprendido, é que sempre que te contentas em acabar em segundo lugar, acabas em sexto, não é? Se quiser, é uma visão mesmo política, ética, moral, se quiser, que é o contentar-te ligeiramente mais pobre, acaba por nunca funcionar bem. E eu diria que aquele gráfico inicial que eu comecei mostra isso, quer dizer, vamos crescer um bocadinho menos, só que ao fim de 10 anos um bocadinho mais acaba por ser um gap muito grande e uma diferença muito grande. Portanto, eu
pessoalmente concentrava mais em tentar crescer mais, mas novamente, mas respeito as outras opiniões e queria, dentro destes debates, notá-las, e por isso é que respondi da forma anterior às questões que foram colocadas. Mas eu sim, eu concentraria-me mais em tentar ser, de facto, mais rico, crescer mais, porque assusta muito quando nos tornamos complacentes em relação a estes pequenas diferenças que acumulam muito, muito rapidamente. É aquele lado do crescimento exponencial, as somas exponenciais são mesmo uma coisa fascinante, que é que crescem muito depressa, são pequenas cada vez, mas o exponencial torna-se uma grande distância ao fim de 10, 20 anos. Bem, Ricardo, antes de terminar, havia aquela questão do relatório da Draghi, que se O uma relatório versão Draghi ou ainda não. não está disponível. Eu já fiz parte de algumas conferências onde Draghi apresentou e com os slides, e portanto já estive, portanto tenho uma noção da ideia, mas de facto ele vai ser apresentado a qualquer momento. E, Não posso portanto, foi a partilhar os slides apresentação. consigo, porque foram acho que não tenho liberdade para fazer, espero que seja muito em breve, mas Muito bem. Ricardo, e só uma coisa, depois é possível partilhar a apresentação, né? É que teve, pode mandar, não pode? sim, com certeza, com certeza. Mas não pode só apresentar. Pronto, muito obrigado a todos, em Eu particular ao julgo, eu Ricardo. julgo, ó, Jaime, eu julgo Sim, que o, sim, que o relatório ficou atirado para setembro. para setembro, muito bem. E isso por razões estritamente políticas, creio eu. Sim. Não tem que ver Está com completado, sabe? o relatório em si está feito, mas não há espaço politicamente para o gerir Muito bem. até setembro. Até setembro. Sim, senhor. Vamos então esperar por setembro. Pronto. Agradecer a todos a amável participação, em particular ao Ricardo, que de facto teve, depois de 15 dias em Boston e tal, isso tudo, teve ainda esta possibilidade de estar aqui 1 hora e meia connosco. Ricardo, se vier a Portugal e for ao norte, não se esqueça de avisar, está bem? Se for ao leste, ok? Com muito gosto. Obrigado, Obrigado obrigado. por isso. Foi uma discussão em Depois conjunto. tomamos as nossas smart discussions em setembro, está bem? Tenham boas férias e corra tudo bem, está bem? Muito obrigado a todos. Muito obrigada, boas férias. Deus, obrigado. Boa tarde. Adeus, com licença.